tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros, de coração puro. Porque nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Porque toda a humanidade é como a erva do campo, e toda a sua glória é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta palavra é o evangelho que nos foi anunciado. Amém. Convido vocês para nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Maravilhoso Deus, agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado e esse privilégio de estarmos em Tua casa, Senhor, para prestar um culto em louvor a Ti. Amém. Abençoa todos, Senhor, e que possamos, nesse dia, buscar cada vez mais a nossa santificação, Senhor. Perdoa-se os nossos pecados, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse momento nosso da Santa Ceia só tem um foco. Só tem uma figura central, um personagem central, que é Cristo Jesus. A escritora Ellen White diz que nesses momentos solenes, Ele se faz presente entre nós. Nós não o vemos face a face. Não podemos tocá-lo. Mas nós podemos ter um senso profundo da presença dele entre nós. Podemos senti-lo. E isso pode nos constranger tremendamente, em função da nossa condição pecaminosa. E a semelhança de Moisés, com aquele extraordinário encontro no Monte Sinai, desce do monte com a sua face resplandecente, não por sua natureza divina, porque não era divino, mas ele refletia o cenário do céu e a glória de Deus. Esse momento especial da Santa Ceia é para todos nós refletirmos o único caráter perfeito, soberano, santo desse universo, o caráter de Cristo. Ele que morreu e mediou por nós e intercede por nós hoje no santuário celestial. Ele é a razão principal de tudo que está acontecendo nesse momento. Ele disse que, Paulo diz que Jesus queria que todas as vezes que a igreja se reunisse, ele fosse lembrado. Nós estamos aqui para não lembrar de um morto, lembrar de um vitorioso sobre o pecado, que reina, que prevalece sobre o universo
E nesse momento está entre os pecadores. Ele está habitando entre nós. Que você sinta isso, que você perceba isso. Nós vamos nos ajoelhar nesse momento e pediremos a bênção sobre o pão, que não tem o componente do fermento, porque ele é um símbolo da pureza da vida de Cristo, da integridade e perfeição do caráter de Cristo. E nesse momento, então, convido a todos vocês para nos ajoelharmos. Pai querido, aqui estamos de joelho, meu Pai, porque sabemos que somos pecadores e o Senhor é misericordioso. Pai querido, temos que agradecer muito por o Senhor ter dado o Teu Filho para morrer por nós. Pai querido, aqui nessa mesa está de uma forma representativa o pão, meu Pai, que significa o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor, ao tomarmos desse pão, que o Evangelho também entre em nossos corações, meu Pai, para fazer a vontade do Senhor. É o que te pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Amém. A Bíblia disse que Jesus partiu o pão, e esse ato dele partir o pão na mesa com os apóstolos, ele queria que essa ideia ficasse muito bem conectada. A ideia de que só se resolve o problema do pecado com morte. O partir do pão é um símbolo da morte de Cristo. É um símbolo do encerramento da história da vida de um Deus humano, plenamente Deus, plenamente humano. E nós, como igreja, quando nos reunimos para fazer esse momento especial, embora seja muito simples, ele está sendo dito que nós cremos no ato que Jesus praticou em ter vindo à terra, ter vivido entre nós, ter obedecido perfeitamente e com essa obediência ter sido o único no universo capaz de mediar pela condição pecaminosa do ser humano. E esse ato de partir é um símbolo disto. Eu quero convidar você para que, você que já participou da cerimônia do lava-pés, eu quero convidar você para que fique em pé, para que você receba esse emblema do pão. Pode ficar em pé. Os diáconos irão servi-lo. Você receberá o pão, assente-se, aguardando, para que todos nós participemos juntos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia,
não é assim com o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Penso que todos aqueles que participaram do Lava Pés estão servidos com o pão. Por que participamos todos juntos nesse momento? Muito simples. É uma declaração conjunta de que todos nós participamos da mesma solução que é para o problema que é comum entre todos nós. Somos pecadores e dependemos da graça de Cristo. E como um só corpo, nós desfrutamos de uma só solução, que é Cristo Jesus. Tanto eu como o pastor, os anciãos que estão aqui, os diáconos, todos nós dependemos, como você, dessa resposta espiritual. Que Deus te abençoe e que você participe nesse momento, fazendo uso desse emblema, que é um símbolo da graça de Cristo. Participe, faça a sua oração e que você dê graças ao Senhor por essa solução espiritual. Amém. Nesse momento, nós faremos mais uma leitura bíblica. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se possível, quem pudesse ajoelhar. Pai, de novo te pedimos graças, Pai. Ó Pai querido, muito obrigado por ter dado o teu único filho, meu Pai, que derramou o teu sangue por nós. Pai, nessa mesa, de forma representativa, aqui está o suco, meu Pai, que representa exatamente esse sangue, meu Pai, que foi derramado e que lavou todos os nossos pecados. Pai querido, receba toda essa adoração de coração dos nossos irmãos da nossa igreja, em nome de Jesus. Amém. Convidamos mais uma vez para que você fique em pé e receba os emblemas. Sente-se mais uma vez e aguarde. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimiga contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita.
todos nessa manhã, não para nos alimentar materialmente, fisicamente. Estamos aqui para nos alimentar da graça de Cristo. A pequenina quantidade de vinho, sem o processo de fermentação, e o pão, eles são suficientes para nos nutrir a nossa fé. E a confiança no amor infindável, na graça, na paciência, na misericórdia e compaixão de Jesus. Se você crê nisto, eu quero convidar você para fazer uso do vinho e agradecer a Deus por ter enviado seu Filho, por ter derramado sangue vertido, puro, que resplandece sobre os nossos pecados e nos torna justos, não por nossos méritos, mas pelos méritos desse único Salvador, Cristo Jesus. Convido você então para beber o vinho. Encerramos a nossa cerimônia da Santa Ceia. E eu vou pedir licença às diaconisas para a gente deixar do jeito que está. Assim. Obrigado pela participação de vocês, pela organização, por tudo que vocês fizeram aqui. Obrigado aos diáconos pela disposição, os anciãos, diáconos que estão aqui. E obrigado a você por ter entendido esse convite. Nós vamos cantar um hino final. 396. Quando tocar, aí vocês fiquem em pé. 396. É do novinário, é um bonito hino, creio que seja conhecido da maioria. Podem ficar em pé, é um bonito cântico, é um desejo ardente, é uma oração. O brilho do sol não se apaga, tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim. Com teu resplendor, é o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor, vem Jesus brilhar em mim. Uma linda manhã que se renova, tua presença em mim, eu quero ter com o meu coração, peço-te agora, dá-me vida e luz pra alegrar meu viver. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu resplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor, vem Jesus brilhar em mim. Como o sol nunca se apaga, o teu perdão não tem fim, o teu poder é infinito, vem Jesus brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu resplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor, vem Jesus brilhar em mim. Vem Jesus brilhar em mim. Esse é o processo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida individual depois de ter participado de um momento desse. Nós saímos transformados para brilhar. É como que aquele farol
do automóvel já desbotado, você leva um profissional e ele faz aquela recuperação naquele espelho e ele sai como se fosse novo. Aquela peça de bronze, de metal que você tem na sua casa, você dá uma polida e você depois renova, revitaliza. Santa Ceia tem como objetivo revitalizar você espiritualmente. Mas é para você sair daqui sentindo-se perdoado pela graça de Cristo. Quantos se sentem perdoados? Levanta o braço. Amém. Eu também me sinto. Louvado seja Deus. E quando a gente se sente perdoado, as nossas relações, elas se tornam mais harmoniosas, mais frutíferas, e a gente se sente mais em paz uns com os outros e nos sentimos mais preparados para a breve volta de Jesus. Eu vou pedir ao Pedro que ponha de novo esse cântico, mas agora a gente vai sair. Pode colocar, Pedro. A gente vai sair do nosso lugar e nós vamos cumprimentar e abraçar. Nós ficamos muito tempo sem cumprimentar as pessoas por causa da pandemia. Não abraçamos, não nos beijamos, não nos afagamos. Então agora você está proibido de sair daqui sem abraçar no mínimo 15 pessoas. 15. Então nós vamos cantar. Quando a gente começar a cantar, você tem que sair do seu lugar, você tem que abraçar pelo menos 15 pessoas. Você tem que contar, mas não abrace com pressa. Pode sair. Não se apaga, tua glória e amor nunca tem fim. Como a lua está iluminada, eu te peço, Senhor, vem brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem, Jesus, brilhar em mim. Uma linda manhã que se renova, tua presença em mim eu quero ter. Como meu coração peço-te agora, dá-me vida e luz pra alegrar meu viver. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem, Jesus, brilhar em mim. Como o sol nunca se apaga, o teu perdão não tem fim. O teu poder é infinito. Vem, Jesus, brilhar em mim. Vem brilhar no meu coração, vem brilhar em mim com teu esplendor. És o sol que traz calor, nasce em mim com teu amor. Vem, Jesus, brilhar em mim. Vem, Jesus, brilhar em mim. Que gostoso, hein, gente? Delícia! Mas não vamos embora, não, que a gente tem escola sabatina agora, né? Vamos continuar com essa harmonia, com esse calor, com esse amor, com essa atmosfera do céu, que é muito gostoso, né? A gente vai se dividir em unidade agora, tá bom? Se abracem, bem gostoso, bem delícia. Deixa. Queridos, não é para você ir embora. Fique aí. Vamos fazer uma oração agora. Chega de bagunça. Onde você está, incline a sua cabeça. Já deu 15 aí? Eu acho que eu tenho quase. Vocês não sabem nem contar, né? Eu não sei se eu dei 15, mas eu tenho quase. Muito bem. Vamos fazer uma oração. Pode terminar de abraçar, a gente espera.
Fez bem para você? Fez bem? Muito bem. Que Deus abençoe essa igreja, tá bom? Ficamos tanto tempo sem nos abraçar e agora só nos resta aí a esperança da gente manter essa comunhão tão gostosa entre irmãos. Vamos fazer uma oração, depois você vai para o seu departamento de escola sabatina e nós vamos estudar a lição da escola sabatina, tá? Incline a sua cabeça, oremos. Querido e bondoso Deus, nos alegramos muito, porque o Senhor revigora, o Senhor revitaliza as nossas forças, e nós nos sentimos mais leves, perdoados, purificados, renovados para a nossa jornada. E nós estamos aqui como irmãos para agradecer a Ti, porque em Jesus nós somos apenas um corpo. Nas diferenças e diversidades, nós nos unimos ao mesmo Espírito para nos tornarmos uma igreja forte, poderosa e vencedora. Amém. E tudo isto é por causa dos esforços de Cristo Jesus. Amém. Dos méritos desse grandioso Salvador, no qual nós nos inclinamos, reverenciamos, adoramos, somos apaixonados por Ele, somos tremendamente traídos por esse grande amor. E que o Senhor revigore a nossa fé, após sairmos daqui convictos de que fomos perdoados e aceitos, porque o Senhor restabelece essa relação grandiosa. Permaneça conosco, nós agradecemos a Ti, agradecemos por ter enviado o Teu Filho amado, Jesus, para estar no meio do Teu povo e redimi-lo. Amém. Obrigada, pastor Márcio. A gente vai seguir juntinho aí com esse calor, com essa delícia que foi até meio-dia. Então, os irmãos podem, então, irem para as unidades. Eu quero convidar o irmão Rubens. Ele vai direcionar a escola sabatina hoje. Então, até meio-dia, meio-dia e 5 no máximo, a gente está, então, finalizando a lição para finalizando aí as nossas considerações. Espera um pouquinho, senhor.